que está sem áudio lá, segundo os irmãos. Versículo 4, capítulo 1 de Neemias está escrito: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, Neemias estava escrevendo, ele diz: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. Olha que coisa aqui tremenda. Eu venho meditando há muitos dias nesse texto, com os irmãos, até mesmo em algumas lives, sobre esse maravilhoso texto. E nós temos falado sobre o que fazer diante das crises, como agir diante das tempestades. Nós já falamos aqui sobre jejum, já falamos aqui sobre oração. E aqui, hoje eu peguei aqui 5 atitudes de um verdadeiro cristão em um momento de crise, em um momento de luta, em um momento delicado na nossa vida, que são 5 conselhos que eu quero compartilhar com você. 5 pequenos conselhos que com certeza vai abençoar a tua vida. Olha aqui o que diz Neemias, no capítulo 1, versículo 4. Ele faz 5 coisas que, se você fizer, vai fazer toda a diferença na tua vida e no teu ministério. Você está aqui conosco no culto da Embaixada Shekinah, um culto de ensino, toda quinta-feira às 20 horas, ok? Então olha o que ele vai dizer: assentei-me. Primeira coisa que ele faz. Neemias recebe a notícia de que a sua cidade está derrubada, as portas queimadas, os muros derrubados, que o seu povo está passando por aflição, que o seu povo está passando por tribulação. E então, esse Neemias, ele toma algumas atitudes diante da má notícia que recebeu. Seu coração está doído, sua alma está quebrada pela notícia que recebeu. Primeira coisa que ele faz é: assentei-me. Um ato de reflexão. Assentei-me. Tem muita gente que age por impulso. É bem verdade que há momentos em que a gente precisa agir com rapidez em determinada situação. Mas há momentos que é necessário parar e refletir sobre a situação. Parar e se perguntar a respeito da situação. Parar e pensar por que essa situação se abateu e como posso resolver essa situação, não é? Então, um ato de reflexão de Neemias. Você tem essa atitude de refletir sobre os seus problemas, de parar e meditar sobre as coisas que estão em sua volta, sobre as coisas que vêm e abatem sobre você, sobre a sua casa? Você se assenta, você pensa sobre elas, ou você age por impulso, ou você simplesmente toma as coisas pelas suas próprias mãos e tenta resolver as coisas na tua força e no teu braço? Neemias para, Neemias se assenta, e ele então reflete sobre o pecado do seu povo, como nós lemos aí no versículo 5, no versículo 6. Ele diz: não é o pecado apenas do meu povo, ele disse: o meu pecado e o dos meus pais, que não ouvimos a tua voz. Que voz? A voz do profeta Jeremias, que estava profetizando, mandando o povo se arrepender, e não se arrependeram. Como não se arrependeram, foram levados para o cativeiro. E isso trouxe destruição
sobre a terra de Israel. Trouxe, e outros profetas que falaram também não foram ouvidos, e sempre resultava em destruição sobre Israel. Ele está confessando o pecado do seu povo, ele para e entende que há algumas coisas que precisam ser corrigidas, e ele então senta, pensa. Jesus disse uma palavra muito importante para a nossa vida sobre essa questão de refletir. Jesus disse: qual é o homem que, pensando em construir uma torre, começar um empreendimento, primeiro não se assenta e reflete sobre como fará o empreendimento? Depois, ele pensa sobre o começo, o meio e o fim da obra, e por fim, Jesus disse, ele avalia se ele tem condições financeiras de começar e terminar alguma coisa. Muita gente é bom em começar as coisas. Muita gente é expert em começar as coisas. Começa um curso de inglês, começa isso, começa a ler a Bíblia, é desafiado por uma palavra na igreja e ele diz, eu vou fazer isso, e ele sempre tem muito entusiasmo no começo. Mas e o final? E a continuidade disso? Jesus diz que é tolo quem começa as coisas sem analisar se pode terminá-las. Então é importante começar, sim, mas é importante terminar. Não esqueça que a Bíblia diz que o fim das coisas é mais importante do que o começo delas. Jesus diz, o final, não mais importante, melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. Então o que a Bíblia está dizendo é que importa muito como você começa, sim, mas importa muito mais como você termina. Porque muita gente começa bem. Tem gente que começa extraordinariamente bem. A Bíblia está cheio de exemplo de pessoas que começaram extraordinariamente bem. Se a gente olhar a vida do próprio Saul, não é? A gente vai ver que Deus se agradava do coração de Saul, começou muito bem, foi ungido capitão do povo de Israel, né? Foi feito general diante do exército de Deus, começou a batalhar as batalhas do Senhor e vencer as guerras. Ele ia muito bem, mas ele terminou muito mal devido às suas desobediências a Deus. Nós temos muitas outras pessoas na Bíblia que começaram bem, mas terminaram mal. E nós temos algumas que começaram muito mal, mas terminaram muito bem. Para mim, o maior deles, dentre tantos, é o próprio ladrão que foi crucificado ali ao lado de Cristo. Ele começou mal, fez da sua vida uma vida de crimes, e está ali ele mesmo testemunha dizendo, estamos morrendo aqui justamente porque cometemos crimes. Mas ele olha para Jesus, ele reflete sobre aquele homem que está crucificado do seu lado, e ele vê ali um inocente, e então ele se rende a Cristo e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele olha para um homem moribundo na cruz, mas ele vê um Senhor, e ele vê um rei, porque ele diz Senhor. E naquele tempo não eram todas as pessoas que podiam ser chamadas de senhores, não, só as pessoas que tinham poder, governo, riquezas. E aquele moribundo olha para Jesus e diz Senhor. Então ele reconhece o senhorio de Jesus, e depois ele também o chama de rei, quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele começou mal, mas terminou muito bem. Aqui, Neemias está parando, se assentando e refletindo. Olha o que acontece depois que ele disse, assentei-me e refleti sobre o que estava acontecendo. Ele diz, chorei. Chorei. Você ainda tem a capacidade de chorar? Você ainda tem sensibilidade espiritual? Você ainda consegue chorar pela dor dos teus irmãos, que ele está chorando?
pela dor do seu povo, pela dor de ver Jerusalém destruída, a cidade de Deus. Ele está chorando pela dor de ver o templo de Deus em ruínas. Você ainda tem essa sensibilidade? Você se recorda que você é templo do Espírito Santo? Quando a sua vida não vai bem, quando você não está bem, quando você está com a sua vida espiritual em ruínas, você ainda consegue se assentar e dizer: a minha vida está em ruínas? E você consegue chorar sobre isso? Você consegue ainda ter sensibilidade para olhar dentro de você e chorar? Chorar pela dor dos outros, chorar pela dor do seu povo, chorar pela nação brasileira que está passando um momento difícil, se ajoelhar e chorar diante do Senhor pela tua família, se ajoelhar e chorar diante do Senhor pelos que estão morrendo sem Cristo, se ajoelhar e chorar pela condição espiritual da sua alma. Você consegue ainda ter essa sensibilidade espiritual? Ele se assenta em um ato de reflexão e depois ele disse: chorei. Você consegue chorar? Cadê suas lágrimas? Eu sou do tempo em que crente ia para a igreja levando lenço. Ainda hoje levo o meu lenço, porque se tinha uma certeza no culto, é que o crente ia chorar. Ou ele choraria de alegria na presença de Deus, ou ele derramaria lágrimas de súplica para Deus salvar a sua casa, a sua família, para receber o milagre do céu. Hoje estão pregando um evangelho que diz que não precisa nada disso, que basta você pensar positivo que está tudo resolvido, que você tem uma importância extraordinária, que Deus é só um instrumento para te dar milagre. E aí a gente vê um monte de crente dizendo, eles me perguntam, por exemplo: pastor, eu tenho orado, Deus não tem respondido. Eu disse a Deus: Senhor, se o Senhor não respondeu, eu não vou mais ser crente. Olha a condição dos crentes de hoje. Eles dizem assim: eu vou para o culto, se Deus não falar comigo, eu não vou mais ser crente. Eu vou orar, se Deus não me responder, eu não vou mais ser crente. Olha a situação que nós chegamos. Não há sensibilidade espiritual no coração de muita gente. Não conseguem chorar de alegria. Não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo. Pastores, obreiros e membros de igrejas que não lembram qual foi a última vez que molharam o seu rosto em lágrimas com a presença de Deus em um lugar secreto de oração, como está Neemias. Ele se ausentou de todos, pensou sobre tudo, chorou. Sensibilidade espiritual, chorou, mas não chorou pelo problema dele, chorou por ver a cidade de Deus destruída, chorou por ver o templo de Deus destruído, chorou por ver o seu povo passando por necessidade e escravizado. Então chorou por si, por sua própria casa. Você tem essa sensibilidade de chorar pela nação que está passando pelo que está passando? Que uma crise, uma pandemia pode de repente se tornar uma crise financeira sem precedentes, que falte a comida para muita gente e o dinheiro que já está faltando para muita gente. Você consegue chorar? Seja sincero comigo. Desde que a quarentena iniciou no país, quantas vezes você se assentou para pensar sobre isso? Quantas vezes você se ajoelhou para orar a Deus por esta nação, por este estado? Quantas vezes você se ajoelhou e sentiu a dor daqueles que estão passando necessidades agora? Não são poucos, são muitos. Quantas vezes ele disse: sentei-me? Um ato de reflexão. Estou falando sobre 5 atitudes de um verdadeiro cristão. Sentei-me para refletir. Quando refletiu e entendeu todas as coisas, ele diz: chorei. Chorei. Olha o que ele vai dizer agora. E lamentei por alguns dias. Ele começou a orar. Ele começou a buscar a Deus. Por alguns dias. Não foi por 1 minuto. Não foi por 2 minutos. Porque estão ensinando aí. Está cheinho de pregador que diz que se você só consegue orar 5 minutos, tá bom demais.
que está tudo ótimo, não é? Mas o que a Bíblia diz, o próprio Cristo, o Messias, disse aos seus discípulos assim: nem ao menos por 1 hora vocês conseguem orar? Nem ao menos, olha o que Jesus está exigindo dos seus discípulos: pelo menos 1 hora de oração. Me parece que Jesus está dizendo que o mínimo que um crente verdadeiro deve orar por dia é 1 hora. Mas estão te dizendo que você nem precisa orar, que está tudo certo, que você não precisa fazer nada, está tudo feito. Esse aqui chora, esse aqui ora por muitos dias, ele quebranta o seu coração, ele mostra para Deus não apenas com as suas palavras, mas ele mostra com o seu coração a sua dor. Está escrito em Joel, no capítulo 2, uma palavra que mexe muito comigo. Deus olha para o povo, Joel diz: Senhor, tenha misericórdia do teu povo, e Deus diz assim: Joel, diga para o meu povo que eles devem rasgar os seus corações e não as suas vestes. Que antigamente o povo judeu, quando queria mostrar que estava triste, que estava angustiado, que estava indignado com alguma situação, ou que queria uma mudança radical em algum sentido, eles rasgavam as suas vestes, e então eles iam se colocar sobre cinzas para orar. E olha o que Deus diz a Joel: diga ao meu povo que rasgue o coração e não as vestes. O que Deus está dizendo é: diga ao meu povo que o que eles estão fazendo é só aparência. Eles rasgam a veste, mas o coração deles não está quebrantado. E se tem uma coisa que eu guardo no meu coração, é o que Davi escreveu acerca de Deus. Davi diz que tem 2 tipos de pessoas que Deus não deixa de ouvir por nada. Esses 2 tipos de pessoas sempre serão ouvidos e atendidos por Deus. Quais, pastor Zé? Davi diz: porque há um coração quebrantado, e contrito, 2, tu não desprezarás, ó Deus, tu sempre os ouvirás. Você tem um coração quebrantado? Como é que está a sensibilidade do teu coração? Ele lamenta, quebrantando o seu coração. Ele lamenta, quebrantando a sua alma. Aí, olha o que ele diz então: então eu continuei a jejuar por alguns dias. Jejum quebra a carne. Jejum faz você atingir coisas extraordinárias. Eu vou fazer uma live aqui sobre o verdadeiro jejum bíblico. Você vai ficar abençoado com o que você vai ouvir aqui. Se prepare aí, que nós estamos preparando para até o final do mês algumas lives aqui poderosas para derramar sobre sua vida, sobre o seu coração. Ele jejuma, uma atitude de contrição. Quebrantamento e contrição é o que Deus não rejeita. Um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito. Ele mostra que está contrito. Como? Jejuando. Ele não mostra só com palavras, ele rasga o coração diante de Deus. Ele rasga o coração diante do Altíssimo. Quinta coisa que ele faz, ele diz: e continuei a orar perante o Deus dos céus. Ele assenta e reflete. Ele chora, tem sensibilidade. Ele quebranta o coração. Ele jejuma em contrição. E ele diz: continuo a orar. O que é que ele está dizendo? Perseverança. Você já viu quanto está faltando de perseverança na maioria dos cristãos? Perseverar é uma arte linda. Perseverar é continuar orando até ser atendido. Perseverar é continuar buscando até ser atendido. As pessoas chegam para mim: pastor Zé, eu orei, não fui e Deus não me respondeu. Eu jejuei, Deus não me respondeu. Eu fiz campanha, Deus não me respondeu. O que é que eu faço agora? A minha resposta é sempre a mesma: continue orando até que você obtenha a resposta. Você lembra de Daniel?
A Bíblia diz que Daniel orou por 21 dias, jejuou e orou perante o Deus do céu por 21 dias. Quando o anjo Gabriel, que é um dos 7 anjos que assistem diante do trono de Deus, é um anjo mensageiro, Gabriel, ele vem falar com Daniel, ele dá uma palavra a Daniel que é uma palavra muito forte. Ele disse assim para Daniel: Daniel, homem muito amado. Primeira coisa que ele está dizendo é: você buscou por 21 dias. Eu não vim no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. Eu não vim em nenhum dos dias, nem no dia 20. Eu vim agora dia 21. Mas isso não significa, Daniel, que você não seja amado. Você é amado. Então guarde essa palavra. Se você está orando e ainda não recebeu uma resposta de Deus, não se sinta menos amado. Você é amado. Existem diversas circunstâncias para que uma resposta de Deus demore. Diversas circunstâncias. Você tem que atingir um nível para entender isso, um nível de inteligência bíblica, um nível de discernimento espiritual para você entender. Davi entendeu isso quando ele escreveu dizendo assim: porque o Senhor é socorro bem presente na hora, nem antes e nem depois. Porque o povo brasileiro diz que Deus tarda, mas não tarda, mas não falha. Mas Davi disse que não. Ele é socorro presente na hora da angústia, no momento certo. Então tem um momento para tudo. A primeira coisa que o anjo está dizendo é: não é porque você não foi respondido nos primeiros 20 dias que você é menos amado. Então, em nome de Jesus, eu já estou dizendo isso para você, pelo Espírito Santo. Você não é menos amado porque está orando e ainda não recebeu uma resposta. Continue orando, a resposta de Deus vai vir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque você é muito amado. É a primeira coisa que o anjo diz: Daniel, você é um homem muito amado. E olha o que ele diz: desde o primeiro momento em que você propôs no coração que buscaria a Deus e jejuaria, eu fui enviado até você. Eu fui enviado até você. Mas houve uma guerra nas regiões celestiais que fez com que a resposta da oração demorasse tanto. Mas olha o que ele diz: desde o primeiro momento em que você se propôs, eu fui enviado. Não é desde o momento em que ele começou a orar. Você tem que entender a Bíblia. Ele está dizendo desde o primeiro momento em que você propôs no coração que buscaria. Olha que coisa tremenda. Porque Deus sabe se você será perseverante. Deus sabe se você será resiliente. Deus sabe se você terá confiança e fé para aguardar. Então, desde o momento que você propôs, aquele que já conhece o futuro e conhece o teu coração, ele me enviou para te trazer uma resposta. E é isso que eu quero profetizar sobre você. Tenha nesse tempo essas atitudes. As atitudes que estão aí em Neemias, no capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Ele disse: assentei-me, refletiu, chorei, mostrou sensibilidade, lamentei por alguns dias, quebrantamento, continuei a jejuar, contrição, e continuei a orar perseverantemente ao Deus do céu. Confiança. A palavra confiança, no original grego, é elpo, e ela denota alguém que está em um monte muito alto ou em um lugar muito alto e o outro embaixo. Duas pessoas, uma lá em cima, uma aqui embaixo. E a que está embaixo olha para a que está em cima e diz assim: pula que eu te seguro. E confiança, elpo, é pular de um lugar muito alto com a certeza de ser amparado embaixo. Claro, se você pular, se você subir em um prédio de 2, 3, 4 andares e eu for para baixo do prédio e eu disser para você: pula que eu te seguro, você com certeza não vai pular. Não vai pular por quê? Porque você sabe que o pastor Azés não tem força para te segurar. Segundo, o teu peso junto com a tua velocidade vai fazer com que você de 4, 5 andares chegue em cima de mim pesando 10 vezes mais do que você pesa, o que vai me esmagar, vai morrer você e eu. Então você olha para o pastor Azés e diz: eu não pulo, porque eu sei que você não tem condição de me pular.
de me segurar. Mas confiar em Deus, você estar em um alto lugar e Deus disser para você: confia em mim, pode pular que eu te seguro. Uma coisa é você não confiar no pastor Osés ou no homem para te segurar. Mas se Deus diz: pula que eu seguro, você confie nisso. Ele vai segurar você. Ele vai amparar você. Isso é uma palavra de Deus para a tua alma e para o teu coração. Deus vai segurar você. Se Deus está te dando uma palavra de direção, obedeça. Confie nele. Ele é mais do que suficiente para te segurar nos braços e te levar até um lugar seguro. Amém? Não tire essa palavra da sua alma. Sente-se nesse tempo. O que eu tenho de gente que nesse tempo de quarentena se tornou mentiroso diante de Deus e dos homens, não é brincadeira. Mentiroso como, pastor? Não li a Bíblia, dizendo: não tenho tempo para ler a Bíblia. Agora tem, mas não lê. Eu não jejuo porque eu trabalho todo dia, não tenho tempo para jejuar. Mas agora tem tempo e não jejuma. Eu não oro a Deus e não faço vigília porque não tenho tempo. Agora tem tempo. Eu não leio a Bíblia, toda desculpa é: eu não tenho tempo. Mas agora você tem. E você está indesculpável diante de Deus. Esse tempo veio sobre nós no Brasil e sobre a igreja para nos fazer indesculpáveis. Qual é a tua desculpa agora? Para não se assentar e meditar na palavra e na sua própria vida. Qual a tua desculpa agora? Para não chorar, trancado no teu quarto diante de Deus, no teu lugar secreto. Qual a tua desculpa agora? Para não erguer um altar de louvor e de adoração diante de Deus. Qual a tua desculpa agora para não fazer um culto doméstico na tua casa? Qual é a tua desculpa? Então faça o que fez Neemias. Uma das coisas que fez Neemias sentar, chorar, lamentar, jejuar e orar foi: o templo está destruído. Como é que está o seu templo? Esse templo, você. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então Deus precisa habitar em um templo feito pelas próprias mãos. E Deus fez você como templo. E Ele habita em você. Como é que está o templo? Está quebrado? Como é que estão as portas do teu coração? Estão arrebentadas? Então restaure as portas. Como é que estão os muros? Os teus ouvidos, os teus olhos. Os muros estão abertos? Os muros estão quebrados? Está entrando o que nos teus ouvidos? Está entrando o que pelas portas dos teus olhos? Conserte o muro que está quebrado. Eu podia falar sobre cada uma dessas coisas, relacionando a sua vida pessoal e a sua vida espiritual. Feche as brechas nesse muro. Restaure o templo do Senhor, que é a sua vida. Se assente. Encontre um lugar de arrependimento e chore. Chore pelo pecado do povo brasileiro. Chore pelo seu pecado. Rasgue o seu coração e não a sua veste. Demonstre diante de Deus, com jejum, com oração, que você precisa e quer uma mudança radical na sua vida. Faça isso hoje. Começa isso agora, enquanto ainda tem alguns dias aí de quarentena. Porque eu creio que Deus está soprando uma vitória, uma bênção sobre a nação brasileira. E essa bênção vai alcançar teu coração. Se tem uma coisa que eu tenho dito é que depois dessa quarentena, a igreja, cada crente, deveria retornar para o seu trabalho, para a sua igreja, para os seus afazeres como uma dinamite. Porque nós tivemos já mais de 40 dias para jejuar e orar. Já mais de 40 dias para nos encher do Espírito Santo e da palavra. E quantos não conseguiram maratonar a Bíblia? Só as séries na Netflix, no Amazon Prime. Não que você não deva assistir, assista. Mas não esqueça que você é um cristão. E se espera de um cristão que ele tenha atitudes de cristão. Jesus disse: vocês quando orarem, não é quando quiserem orar ou se vocês orarem. É quando orarem. Por quê? Porque é dever do cristão orar. Jesus disse: e quando jejuares, ele não está perguntando quando você quiser jejuar, ou se você decidir jejuar, não, é quando, porque é dever do cristão jejuar. É dever do cristão meditar na palavra, não apenas ler, meditar nela de dia e de noite.
fazer dela o instrumento de meditação. Então, encontra um lugar de arrependimento hoje. Encontra um lugar de quebrantamento. Encontra um lugar onde a tua vida vai se transformar e você vai se encher de dunamis, de poder, e vai se tornar uma dinamite, porque a palavra dinamite vem daí, do grego dunamis, poder. E você será uma dinamite. Quando você voltar para o seu local de trabalho, você vai explodir lá. E explodir de graça, de Bíblia, de unção, de maravilhas. Aqueles que estão com a vida quebrada, endemoniados, possessos, oprimidos, só a tua presença vai modificar todo o ambiente na escola, onde você entrar. Porque esse é um tempo que Deus está nos dando, e que se nós não buscarmos ao Senhor, nós estamos nos tornando indesculpáveis diante de Deus. Assentei-me, chorei, lamentei, jejuei e perseverei. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu coração. Ora comigo agora. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui comigo. Eu percebo que esta presença está aí com você. Vendo muitos irmãos aqui. Deus abençoe, Dr. Walter, que está conosco. Nós vamos orar agora. Deliane, a Sandra, que está em Cuba agora. A Sandra está aqui conosco. Sandra, minha irmã, que Deus te bendiga em nome de Jesus. A todos nossos irmãos em Cuba e também nossos irmãos que estão conosco em Paraguai. Deus te bendiga grandemente em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos, vamos orar? Ore comigo. Pai bendito, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma chuva que está caindo agora, Senhor, em um terreno fértil, que é o nosso coração, para germinar o que o Teu Espírito tem plantado em nós, o nosso propósito. Senhor, que possamos aprender com Neemias, nos assentar e refletir sobre nossa vida, nossa nação, sobre o nosso povo, chorar, nos quebrantar diante de Ti, tornar o nosso coração contrito e perseverar. Que a Tua glória e o Teu poder entre em cada lar que está me ouvindo agora, Senhor, e alcance cada vida que está me ouvindo e me vendo agora. Que o Teu poder restaure este templo que está me ouvindo agora. E que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre eles como conselho, como sabedoria, dando a eles o discernimento para esse tempo, para que eles busquem a Tua presença e alcancem a unção para o seu propósito. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer nisso, diga amém aí. Coloca amém, você que está aí conosco no Instagram. Deus abençoe você. João Pedro vai cantar mais uma canção. E adore a Deus conosco em gratidão, em lágrimas. Que Deus quebrante a sua alma e o seu coração, a fim de que você lembre o que é ter olhos molhados, com um coração quebrantado em nome de Jesus. Adore a Deus conosco. Já já estamos encerrando o nosso culto. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar Essa glória, aleluia, ao Teu nome, Senhor, seja dado glória. Ao Teu nome seja dado louvor. Vem, restaura o nosso templo, que é o nosso coração. Quebrantamos a nossa alma, Senhor. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto.
absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes. Cante conosco. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me. aleluia! Tu és tremendo. Esse é o Deus que você serve. Deus tremendo, poderoso nas batalhas. Ele entrou na tua guerra e Ele vai te conduzir em vitória no nome de Jesus. Eu profetizo que está no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Praga alguma chegará na tua casa. No nome de Jesus, receba a bênção do Senhor e o abraço aqui do pastor.